Bem-vindos ao Evolutio Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutio Cast e a jornada começa agora. Você já se perguntou por que você repete os mesmos padrões, mesmo querendo mudar? E se eu te dissesse que você está seguindo um roteiro que nem lembra que escreveu? Seja bem-vindo ao Evolution Cast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro para conquistar por fora. Eu sou Gustavo Ian, mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. Já me acompanha nas redes sociais? Se ainda não, me siga lá, @GustavoIANN, e acesse meu site www.gustavoian.com.br para conhecer meus treinamentos e etc. Vamos lá, pessoal. O nosso cérebro, ele ama eficiência e por isso nós vivemos repetindo. Mas repetir não é viver, é sobreviver. Por que eu falo que repetir não é viver, é sobreviver? Porque repetição não traz consciência, mas consciência gera repetição intencional. Hoje eu quero que você aprenda a reescrever sua história. E para isso, a gente vai ter uma conversa aqui entre o nosso piloto e o nosso copiloto. Imagine que sua mente é um avião. Quem está no comando? O piloto ou o copiloto? Por muitas vezes a gente acha que está no controle, mas o verdadeiro piloto, ele é invisível, que são os nossos scripts mentais inconscientes. Como quando você tenta começar um novo hábito, mas algo te sabota. Ou quando você se sabota no amor, no dinheiro, até na saúde mesmo, né? Na academia e na musculação. Isso tudo não é azar, é só um script mental, que foi muitas vezes sendo reforçado desde a infância, a adolescência, e aí naturalmente isso tudo foi automatizado na sua vida adulta. E como qualquer roteiro, ele pode ser escrito, e essa é a boa notícia. Porque se você tiver consciente, você consegue reescrever a história. Por que então, Gustavo, nós repetimos os scripts mentais? Tudo isso diz respeito à economia cognitiva, ou seja, é quando a nossa zona de familiaridade, a nossa famosa zona de segurança ali no cérebro, ela está sendo basicamente mais ativada, né? O que acontece? Essa economia cognitiva, e aí eu preciso te lembrar, é como aquele vídeo que eu fiz lá no meu canal do YouTube, sobre como o nosso cérebro ele decide se esforçar. Ou seja, você tem uma economia de energia ao fazer as coisas automatizadas. Seu cérebro não gosta de gastar energia, ou melhor, ele preserva a sua energia. Seria mais adequado colocar dessa forma. E por preservar a sua energia, ele automatiza processos. Por isso que ter rotinas é muito melhor para o cérebro, porque você tem um gasto enérgico muito menor. E como que isso funciona na prática, tá? Imagina que você tem um estímulo. Esse estímulo, ele ativa um script mental. Ou seja, o que seria um estímulo, por exemplo? Você tenta confiar em alguém, mas você tem um script de rejeição. E aí esse script de rejeição assume o controle, fazendo com que você tenha um comportamento automático de rechartar a pessoa, ou seja, ou de você se afastar, ou você ir para cima. E aí tudo isso depende do seu script mental. As crenças, as memórias emocionais e até mesmo as narrativas, elas funcionam como roteiros na nossa cabeça. Elas são armazenadas principalmente no nosso cérebro límbico, tá? E são reforçados pelo nosso sistema de recompensa. Mas obviamente que tudo isso é baseado em experiências emocionais. Passadas também desde a infância, a adolescência e por aí vai. Isso tudo reforça um comportamento, um script, uma crença, que viram a memória e posteriormente a gente começa a criar narrativas. O problema é que quando a gente repete isso muitas vezes,
esse script ele se torna automatizado. Gustavo, ok, mas como eu saio desse script mental que eu já tenho hoje? Existe uma forma. Consciência é a palavra de ordem. A consciência é a única capaz de quebrar o ciclo. E a prática, de fato, disso, e aí a gente vai trabalhar aqui a ferramenta em 3 passos simples, que eu chamo de roteiro consciente, tá? A prática de novos ciclos é justamente utilizar a neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro se adaptar a novos contextos para criar novos scripts, beleza? Então, eu ia fazer depois, mas eu acho que é melhor a gente até partir para a ferramenta prática agora, que eu acho que vai ficar mais didático na estrutura da conversa aqui. A técnica, ela consiste em 3 passos bem simples, tá? Então você vai, obviamente, reescrever seus scripts mentais, mas eu quero que você primeiro pense aí, pegue uma folha. Se você não tiver uma folha, anota no próprio celular, que eu acho que vai facilitar aí a execução do exercício, né? Primeiro, você vai identificar o padrão repetitivo negativo, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Sempre começar e parar os projetos, sempre escolher relações tóxicas, são scripts mentais, são padrões repetitivos, negativos. Ou seja, você tem ali um script original, que agora a gente vai para o passo 2, que é escrever o script original. Ou seja, quais são suas crenças? Quais crenças esses padrões repetitivos estão expressando? Qual emoção eles tentam evitar? De onde eles vieram? Qual foi o evento que gerou esse script, esse comportamento? E aí eu quero que você, no terceiro ponto, que você reescreva uma nova cena. Ou seja, você vai reescrever aí agora o desfecho, tá? Então, ao invés de você desistir, você vai escrever conscientemente, intencionalmente, um cenário em que você, ao invés de desistir, você persiste, você é uma pessoa resiliente, você é uma pessoa consistente. Em outro momento também, você pode utilizar aí no caso dos relacionamentos, você pode reescrever se colocando num cenário, na escrita aí, em um cenário em que você é respeitado, em que você não é rejeitado, em que você consegue impor limites. E aí eu quero que você repita essa história, essa narrativa, em voz alta para você mesmo, por alguns dias, tá? Até você começar a comprar de fato, né, essa narrativa que você escreveu. A repetição, pessoal, ela é importante porque ela é um ensaio do seu novo eu, tá? E as nossas memórias, nossa capacidade de memória, ela é melhor utilizada quando a gente tem repetições espaçadas, tá? Então, essas repetições espaçadas, elas podem ser a cada dia, tá? Não precisa ser algo feito em diferenças de horas no mesmo dia. Faz um dia, depois você faz no outro dia. Acho que a diferença diária, essa distância diária, ela acaba sendo melhor. Beleza? Então vamos lá. A importância desses scripts é que a nossa mente ela segue roteiros, tudo bem? Então, quando você escolhe seu autor, o script antigo que explica o seu passado, você consegue reescrever ele a partir de um novo, que vai construir o seu futuro. Então, aqui está a importância de você entender sobre scripts mentais. Afinal de contas, lembre-se, o nosso cérebro ele ama eficiência e por isso ele vive repetindo. E se você quer descobrir seus scripts, reprogramar crenças e mudar a sua forma de existir no mundo, participe da minha mentoria de desenvolvimento pessoal. Por lá você vai ter, obviamente, conteúdos de inteligência emocional, onde a gente vai reescrever essa história que a gente conta para nós mesmos. Beleza? Acesse lá www.gustavoyainn.com.br e aí você vai ver como é que tá lá a programação das nossas mentorias. Esse foi o Evolution Cash, sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. Até o nosso próximo episódio. Lembre-se, evoluir é a nossa única opção.